Olá, meus amores! A gente hoje vai falar sobre multiplicação, mas vai ser propriedades da multiplicação. Lembrando que hoje é sexta-feira, tem live de tia Raquel, e que hoje é véspera de final de semana, né? Tá chegando o dia de descansar, de relaxar, para segunda-feira começar de novo, tá bom? Eu desejo já de cara para vocês um final de semana maravilhoso, tá? Então vamos lá. Propriedades da multiplicação. O que seria isso, tia Elaine? Primeira propriedade é comutativa, tá? A gente vai chamar de comutativa a primeira propriedade. E por quê? Como que essa primeira propriedade comutativa acontece? Garante que em uma multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Então, como que é uma propriedade comutativa? Quando a ordem dos fatores não alteram o produto. Olá, quarto ano, chegando no final de semana, de descansar todo mundo, né? Mas vamos lá, nossa última aula da semana de matemática, falando sobre multiplicação. Mas a gente vai falar sobre propriedades. E a gente tem propriedades da multiplicação. Nós temos a primeira propriedade, vai ser comutativa. Como ela funciona, né? A propriedade comutativa garante que, em uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Exemplo, lembra que quando a tia falou termos da multiplicação, a tia falou sobre fator e produto? Então, fatores. Fatores e produto. Então, a comutativa diz o quê? Que a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Então, isso significa que 3 vezes 4 é 27 e 9 vezes 3 também é 27. Na multiplicação, nós podemos trocar os fatores de posição, mas o resultado da operação da multiplicação será o mesmo. Não importa qual número queremos multiplicar primeiro. Por exemplo, se quisermos multiplicar 4 números, podemos escolher a ordem que preferirmos. O resultado nunca mudará. Vamos ver o exemplo? Exemplo aí, ó. 1 vezes 2, vezes 3 vezes 4 também é 24. 2 vezes 3, vezes 4 vezes 1, 24. 3 vezes 4, vezes 1 vezes 2, 24. 4 vezes 2 vezes 3 vezes 1, 24. Isso é uma propriedade comutativa, tá bom? A propriedade do elemento neutro. A propriedade do elemento neutro garante que existe um número que, ao ser multiplicado por qualquer outro, qual seria, gente? Que não se altera. Isso mesmo. Qualquer número multiplicado pelo elemento neutro não muda. Você sabe que número é esse? É o número 1. Por essa razão, o número 1 é conhecido como um elemento neutro da multiplicação. Exemplo, 1 vezes 2, 2. 10 vezes 1, 10. 15 vezes 1, 15. E se eu colocar 1 vezes 12.345, 12.345. Isso é um número neutro. Agora, a propriedade do elemento nulo. Qual seria o elemento nulo? A propriedade do elemento nulo lembra a última propriedade que vimos segundo essa propriedade. Sempre que multiplicarmos qualquer número pelo elemento nulo, o resultado será zero. Qual será? Você sabe o que é? Qual o número? É o zero.
é o próprio zero. Qualquer número multiplicado por zero sempre terá o produto igual a zero. Exemplo, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 7 vezes 0, 0. Vezes 2, 0. Ok? Agora, a propriedade associativa. Acontece quando multiplicamos 3 ou mais fatores. Podemos escolher várias ordens. Para resolver a operação da multiplicação. E o resultado sempre será o mesmo. Vamos ver? Associativa. Vamos no exemplo. Vejamos de quais maneiras podemos resolver a multiplicação. 3 vezes 5 vezes 7. Então, vamos lá. Associativa. Se eu colocar 3 vezes 5 vezes 7, 3 vezes 5, 15, vezes 7, 105. E se eu colocar o contrário, ó, 3 vezes, e colocar o parêntese aqui, ó, associar primeiro, o 5 vezes 7, também vai dar 105. E se eu colocar aqui, também vai dar 105. Então, ao multiplicarmos os 3 fatores, podemos escolher qualquer ordem na operação e o resultado será o mesmo. Então, agora nós veremos cálculo mental. Lá no livro tem cálculo mental. Como que funciona isso? A definição mais usual do que é cálculo mental refere-se aos cálculos feitos de cabeça. Porém, atualmente, tem-se considerado que o cálculo mental se refere-se a uma série de estratégias, né, para ser realizadas sem o uso do algoritmo usual e que podem lançar mão do uso do registro com papel e lápis. Você não precisa de papel e lápis, você vai fazer de cabeça. E você não precisa fazer aquela continha, né, de algoritmo usual. Você não vai precisar. Você vai fazer o cálculo mental, já está dizendo. Então, vamos lá. Aí nós temos o nosso amiguinho e a nossa amiguinha. Como 23, e ele está lá, né? Como 23 igual a 20 mais 3. Então, 14 vezes 20 mais 14 vezes 3. Então, 14 vezes 20, 280 mais 14 vezes 3, 42. Logo, 14 vezes 23, 222. Primeiro, vou calcular 7 vezes 25. Você vê que ela tomou um outro rumo, mas os dois vão chegar ao mesmo resultado, porque o raciocínio dela já foi para outro. E ele já fez um, ela fez outro. Então, ela pensou assim, primeiro vou calcular 7 vezes 25, que dá 161. Como 14 igual a 7 vezes 2. Vou dobrar o resultado que obtive, 2 vezes 161, e aí eu vou ter 322. Logo, 14 vezes 25, 322. Mesmo resultado, só que o raciocínio dela foi para outro lado. Está errado? Não. As duas continhas, os dois resultados são iguais. Quando a gente faz os desafios matemáticos, é exatamente isso. Um pensa de um raciocínio, o outro pensa de outro raciocínio, mas às vezes dá o mesmo resultado, tá? Quando acerta, acertou da mesma forma. Então, no próximo desafio nosso matemática, eu vou pegar 2 alunos que acertaram e vou ver o raciocínio dos dois, para ver se bateu um com o outro, se foi o mesmo caminho, mas vai chegar no mesmo resultado, ok?
Beijinhos da tia Elaine. Espero que esse final de semana seja iluminado de paz, tá bom? E de descanso também, tá? Beijinhos. Fiquem com Deus. Faça atividade direitinho. Hoje é o último dia de aula de matemática da semana. Semana que vem, tô de volta, tá bom? Beijinhos, se Deus quiser.